No Rio de Janeiro, uma iniciativa apoiada pela OAB está aproximando advogados e o público em geral de práticas colaborativas, que buscam o acordo entre as partes, antes que se recorra à ação judicial. Um projeto como esse serve, primeiramente, para criar uma cultura, de afirmação dessa noção de novas formas de solução de conflitos. Abre mercado de trabalho para a advocacia e, ao fazer isso, beneficia também aqueles que se servem do trabalho desses profissionais. Então, esse projeto, para nós, é de suma relevância. A OAB do Rio de Janeiro está capacitando seus advogados e sua equipe técnica na prática da mediação de conflitos. O projeto é sobre a ampliação do trabalho dos advogados. A gente ensina mediação de conflitos porque esse é o método que mais requer uma mudança de paradigma. Mas você tem a arbitragem, a conciliação, a própria negociação e vários métodos que misturam um pouco de cada um desses, né? E o que é interessante é que o advogado conheça todas essas possibilidades e possa adequar a resolução de conflito ao problema concreto do seu cliente. As partes se tornam ativas na negociação. Os acordos são constituídos com garantia de privacidade e sigilo, aumentando a confiança entre as partes envolvidas. Abrindo-se a possibilidade de novas formas de solução de conflitos, isso pode sim contribuir para uma eficiência maior do judiciário ao desonerar o judiciário de uma quantidade importante de processos. Além de evitar a superlotação do judiciário com processos e recursos, os acordos gerados extrajudicialmente evitam o desgaste emocional das partes e o custo financeiro do processo. A democracia requer o respeito às diferenças. E não existe respeito às diferenças sem que ambas as partes envolvidas numa determinada situação tenham voz e vez. O nosso projeto é para ajudar o advogado a ser realmente um parceiro do cliente e não um parceiro da briga.